Bom dia, hoje são 20 de maio de 2014, Fortaleza, Ceará, Brasil, terça-feira. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, pura, crua e cristalina. Com este 29 vídeos, o 29º vídeo, sobre as lendas que estão contidas nos dois relatos lendários de Mateus e Lucas sobre o nascimento de Jesus. Pois bem, sobre o nascimento de Jesus, indiquei aqui, estou indicando em meus vídeos, não é? Os livros de Mateus e Lucas. E aqui os capítulos e versículos relativos aos dois relatos lendários sobre o nascimento de Jesus, né? Tenho dito aqui que Mateus, em seu relato lendário, conta coisa totalmente diferente do relato lendário de Lucas, e assim por diante, né? O que está em Mateus não está em Lucas, e o que está em Lucas não está em Mateus. Por quê? Porque Mateus e Lucas não estão aí no Novo Testamento, não estão narrando um fato histórico, que Jesus nasceu. Isso é lenda, eles estão inventando. E por estarem inventando, escreveram coisas diferentes. Pois bem, vamos aqui a mais um absurdo aí dos relatos lendários, né? Mais um absurdo, é sobre a virgindade de Maria. Depois de abordar aqui os principais erros que estão nos relatos lendários sobre o nascimento de Jesus, depois vou aqui fazer vários vídeos explicando direitinho como foi que os cristãos inventaram esse negócio de Maria, mãe de Jesus, ficando grávida por ação do Espírito Santo. Tudo isso mais uma lenda. E aqui eu vou explicar, dar só um pontinho aqui, para você perceber a loucura dos cristãos sobre a visão do sexo. Vamos aqui a Mateus, né? Mateus, capítulo 1, versículo 25. Lá diz assim, Mateus, né? Na lenda sobre o nascimento de Jesus. Ele diz assim, no finalzinho, logo da primeira parte do seu relato. Versículo 25, Mateus 1. Contudo, não a conheceu, olha aqui, ó, não a conheceu. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Muito bem. Aqui, Mateus está dizendo o quê? O que Mateus está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando José soube, José é pai de Jesus, na verdade, o pai de Jesus que está nos evangelhos, e nada de Espírito Santo. Infelizmente, na lenda consta aqui que o Espírito Santo, né, engravidou Maria. Lenda cristã. Pois bem, então vamos aqui. Mateus está dizendo que o José, pai de Jesus, dormia muito. O homem para dormir, aquele José. Como ele dormia? Dormia mais do que um irmão meu, aqui, que mora em Sobral, aqui perto de Fortaleza. Pois bem, José dormia muito. Quando ele dormiu aqui, apareceu um anjinho em sonho a José, dizendo que a esposa dele, aquela mulher prometida em casamento a ele, a Maria, iria ficar grávida por meio do Espírito Santo, e grávida de um menino, e que seria chamado Emanuel, né? Muito bem. Então, quando o José soube que a sua prometida esposa Maria ficara grávida de uma criança, obviamente, de um menino, que seria futuramente chamado de Jesus, Emanuel, aí o José, diz aqui o Mateus, que ele não conheceu a Maria. O verbo conhecer aqui, na época lá do mundo judaico, o verbo conhecer, e que está lá em hebraico,
significa relação sexual. Um cidadão conheceu Maria, por exemplo, o cidadão conheceu Maria, fez sexo com Maria. José conheceu Rafaela, ele fez sexo com Rafaela. Então a conotação do verbo conhecer é sexo. Então aqui diz que José não a conheceu, ou seja, não fez sexo com sua esposa Maria, o José, porque ele ficou aguardando a gravidez da Maria e depois o parto dela ali para nascer o menino Jesus. Então José, na lenda infantil boba de Mateus, ele deixou de fazer sexo com sua esposa Maria, para não atrapalhar ali, né, o nascimento da criança Jesus, por obra do Espírito Santo. Então veja, aqui é bem claro Mateus dizendo, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, quando a Maria pariu Jesus, depois daí, como ela era esposa de José, então aqui Mateus está dizendo que José começou a fazer sexo com Maria, sua esposa, depois do nascimento do menino Jesus. Certo? José aqui era esposo de Maria e é normal que ele faça sexo com sua esposa. Então aqui Mateus está dizendo de forma clara que José não fez sexo com Maria enquanto a criança ainda não havia nascido. Depois do nascimento da criança, Jesus, José começou a fazer sexo com Maria, o que é normal. É o que diz Mateus aqui. Pois bem, os cristãos, em sua completa ignorância, transformaram o sexo em algo sujo, em algo imundo. Os cristãos. Para uma pessoa entender a Bíblia, é preciso que a pessoa conheça a vida daquela comunidade a que pertencia Jesus, a civilização judaica. Para que uma pessoa entenda a Bíblia, é preciso que essa pessoa estude os costumes da civilização hebraica do Velho Testamento da Bíblia cristã. Se uma pessoa não estudar, não conhecer os costumes dessas duas civilizações, dessas duas sociedades, essa pessoa não vai entender a Bíblia. Muito bem. Ora, veja a ignorância dos cristãos em relação ao sexo. Eu sempre digo aqui, em meus vídeos, que os cristãos deturparam o que está no Velho Testamento da Bíblia cristã. Eles deturparam as escrituras hebraicas por pura ignorância. Os cristãos, logo os cristãos primitivos ali, Jesus e seus discípulos, eles eram analfabetos de pai e mãe, muito ignorantes, e eles tinham uma visão deturpada da realidade. E eles transformaram aqui, os cristãos primitivos, lá no Novo Testamento, eles transformaram aqui o sexo. Colocaram o sexo como uma coisa imunda, como uma coisa pecaminosa, como uma coisa impura, por pura ignorância deles, cristãos. O sexo nas escrituras hebraicas e aqui no Velho Testamento, que não existe Velho Testamento coisa alguma, como já expliquei aqui, o sexo aqui no Velho Testamento é visto como uma coisa linda, como uma coisa pura. Os hebreus aqui, os hebreus entendiam que o Deus Javé, que foi o Deus que eles criaram, os hebreus criaram o Deus Javé, e é o mesmo Deus que os cristãos adoram hoje. Os hebreus aqui entendiam que o Deus Javé colocou o sexo como uma coisa maravilhosa. E os cristãos, em sua pura ignorância, transformaram o sexo em coisa imunda. É por isso que eu digo aqui que os cristãos deturparam
deturparam o que está no Velho Testamento, nas escrituras hebraicas. Vamos aqui ao Velho Testamento e veja a visão do sexo aqui na lenda de Gênesis, né? Na lenda de Adão e Eva, em que o Deus Javé criou tudo o que existe, né? Nessa lenda aí. Pois bem, então vamos aqui. Veja a visão do sexo no Velho Testamento, nas escrituras hebraicas, que foram deturpadas pelos cristãos. Vamos aqui. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz a lenda assim: E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Repito, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Muito bem, aqui na lenda de Gênesis, Deus aqui, o Deus Javé, havia criado Adão e Eva e pôs ali um comando para eles, que eles fossem fecundos, ou seja, que eles se reproduzissem e por meio do sexo, para que eles se multiplicassem. Por meio de quê? Os seres humanos se multiplicam por meio do sexo. Então, o que está aqui na lenda de Gênesis é o comando do Deus Javé para que homem e mulher façam sexo. E assim também os animais irracionais, sexuados, aqueles que se reproduzem por meio de sexo. Então aqui o Deus Javé, na lenda de Gênesis, está dando o comando para o seu povo, o povo hebreu, que é o povo que criou o Deus Javé. Então aqui está o comando. Sexo aqui é uma coisa pura, natural, uma coisa maravilhosa. Muito bem, agora vamos para Gênesis capítulo 30, versículo 1. Gênesis 30, versículo 1. Diz assim, mais uma lenda de Gênesis. Vendo Raquel era uma das esposas de Jacó. Então, vendo Raquel que não dava filhos, veja aqui, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Veja aqui o desespero de uma mulher hebreia, né? Aqui a Raquel, mulher de Jacó. Ela aqui está dizendo a Jacó, né? Implorando que Jacó dê a ela filhos, porque senão ela não tem mais razão para viver. Você vê aqui, de forma bem simples, dentro da civilização hebraica, o povo que criou o Deus Javé, dentro da civilização hebraica, o sexo era visto como uma coisa pura, como uma coisa maravilhosa. E Raquel aqui está implorando para que Jacó dê filhos a ela, senão ela não tem mais razão alguma para viver. Na civilização hebraica, a função da mulher ali era apenas reprodução. Na civilização hebraica, a visão da mulher ali, sobre a mulher, era uma visão em que a mulher era marcada pela inferioridade diante do homem. E o papel da mulher aqui, principal aqui, era reproduzir, ser mãe. É por isso aqui que a Raquel fica desesperada por ser estéril, né? Então aqui está a importância do sexo aqui dentro da visão da civilização hebraica. É por isso que eu digo que os cristãos deturparam, macularam o que está aqui no Velho Testamento, por pura ignorância dos cristãos. Ora, sexo aqui, portanto, coisa maravilhosa, coisa benéfica ao corpo humano, não é? Muito bem, agora vamos ao Novo Testamento. Novo Testamento. Veja agora aqui
a deturpação dos cristãos em relação ao sexo. O sexo, na civilização hebraica, Velho Testamento da Bíblia cristã, uma coisa maravilhosa. Já no Novo Testamento, o sexo foi transformado em coisa demoníaca, em coisa do diabo, por pura ignorância dos cristãos. Vamos aqui. Em Mateus capítulo 1, 25, eu coloquei aqui, né? Que Mateus coloca aqui a Maria ficando grávida por ação do Espírito Santo. Isso é uma bobagem. Maria, mãe de Jesus, ficou grávida na lenda sobre o nascimento de Jesus, ficou grávida por ação de seu esposo, José. Mas aqui Mateus colocou Maria ficando grávida por ação do Espírito Santo. Vou fazer muitos vídeos explicando como os cristãos inventaram essa loucura aqui. Pois bem, então vamos aqui. Mas Mateus está aqui assinalando que José, o esposo de Maria, não fez sexo com ela antes de o menino nascer. Quando o menino nasceu, aí ele passou a fazer sexo com a Maria. Aqui está dizendo Mateus. A Igreja Católica Apostólica Romana piorou o que está aqui. Piorou o que está aqui, em sua completa ignorância. A Igreja Católica Apostólica Romana piorou a situação que está aqui. O que foi que ela fez? Ela inventou, a Igreja Católica Apostólica Romana inventou que a Maria, mesmo depois do nascimento de Jesus, do menino Jesus, ela nunca fez sexo com o esposo dela, o José. Que Maria continuou virgem até a morte. Veja a ignorância, a loucura da Igreja Católica Apostólica Romana. Já os protestantes, os evangélicos, dizem que Maria era virgem e que ficou grávida por ação do Espírito Santo, mas que depois de nascer Jesus, ela praticou sexo com seu esposo José, o que era comum dentro da civilização judaica. Pois bem, veja a ignorância da Igreja Católica Apostólica Romana. Piorou aqui a situação ainda. Colocou aqui a virgindade de Maria como uma coisa eterna, por pura ignorância. E os fiéis acreditam nessas bobagens. Ora, vamos aqui agora para a primeira epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Veja o que está escrito aqui, o que foi atribuído ao apóstolo Paulo. Ele diz assim: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Veja aqui, o apóstolo Paulo, cristão aqui agora, já cristão, havia se convertido ao cristianismo, ele aqui prega a abstinência sexual, porque o sexo aqui, na visão dele, era uma coisa imunda. Então esse louco aqui, chamado apóstolo Paulo, tão queridinho dos cristãos, prega aqui a abstinência sexual, que seria bom que o homem não toque em mulher, ou seja, não faça sexo com mulher. E ele pregava em seu tempo, em sua loucura cristã, pregava ali aos solteiros e aos viúvos e a todos, homens e mulheres, o Paulo pregava a abstinência sexual total. Se naquele tempo de profunda ignorância, de profundo analfabetismo, se todas as pessoas do mundo, uma hipótese aqui, se todas as pessoas do mundo seguissem o conselho do apóstolo Paulo, mulher não tocar em homem e homem não tocar em mulher, não fazer sexo, ele estaria aqui pregando o fim da espécie humana, porque o homem não iria reproduzir homem e mulher. Então aqui seria o fim da espécie humana. Ainda bem que poucas pessoas deram ouvido ao apóstolo Paulo. Muito bem. João, em seu Apocalipse, Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 4, diz assim:
são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. O João, em seu Apocalipse, está dizendo aqui, pregando também, que o sexo é uma coisa imunda, que o sexo é uma coisa pecaminosa, que o sexo é uma coisa hedionda. Mais um aqui, cristão, em sua profunda ignorância, está dizendo aqui que aquelas pessoas, 144 mil pessoas ali escolhidas, 144 mil pessoas escolhidas, aquelas pessoas eram pessoas puras, pessoas maravilhosas, porque não haviam feito sexo com mulheres. Então, porque não haviam feito sexo com mulheres, essas pessoas eram puras, porque eram pessoas castas. Então você vê aqui que a propaganda do cristianismo, dos cristãos, em relação ao sexo, uma propaganda completamente doentia e deturpada do sexo. Isso aqui, qualquer pessoa que não seja louca vai entender facilmente. Só mesmo uma pessoa cega, um fanático, para não entender isso aqui. Os cristãos colocaram o sexo como uma coisa diabólica, como uma coisa pecaminosa. Ou seja, os cristãos pregaram aqui uma desgraça sobre o sexo que vai contra o próprio mandamento aqui do Deus Javé, na lenda de Gênesis, em que o Deus Javé determina que o povo hebreu faça sexo, que o povo hebreu seja fecundo, que o povo hebreu se multiplique, e isso por meio do sexo. E tanto é verdade que aqui a gente vê o grito de Raquel por não produzir filhos, por não parir, né? Muito bem. Ora, veja aqui o conceito. A Igreja Católica Apostólica Romana piorou a situação aqui do sexo. E principalmente em relação a Maria, mãe de Jesus. Veja a ignorância. Dentro da civilização judaica, Maria, aqui no relato lendário de Mateus, Maria e José moravam numa casa em Belém, na Judéia. No relato lendário de Lucas, Maria e José moravam numa casa em Nazaré, na Galileia. Pois bem, Maria e José viviam dentro de uma civilização judaica, onde nasceu Jesus, o Jesus dos evangelhos, e não o Jesus da história, porque a história quase nada conta sobre Jesus. Estou tratando aqui do Jesus dos evangelhos. Pois bem, Maria e José aqui eram cidadãos de uma civilização judaica, certo? O povo judeu. Ora, havia costumes aqui. O povo judeu via o sexo como uma coisa maravilhosa, como uma coisa gostosa, como uma coisa excelente para a saúde e principalmente para a reprodução, atendendo ao comando do Deus Javé. Pois bem, o judeu tratava o sexo assim. Só os cristãos, em sua ignorância, em seu analfabetismo, transformou o sexo em coisa pecaminosa. Ora, veja a ignorância da Igreja Católica Apostólica Romana, ao dizer que a Maria, esposa de José, permaneceu virgem até a morte, que José nunca fez sexo com Maria, e os cristãos católicos acreditam nessa loucura. Ora, dentro da civilização judaica, era a obrigação do casal fazer sexo, principalmente para a reprodução. Fazer sexo. É por isso que a Raquel aqui grita: Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Ela grita aqui, a Raquel, porque o sexo era uma coisa linda dentro da civilização hebraica e dentro da civilização judaica, onde Maria vivia com José. Imagine a ignorância da Igreja Católica Apostólica Romana. Maria e José moravam numa casinha, lá em Nazaré, na Galileia. E ali eles eram
esposo e esposa, e havia a obrigação de fazer sexo. A Igreja Católica Apostólica Romana nem existia na época, e ninguém ali entrava na casa de José e Maria para observar o que eles estavam fazendo lá dentro. Isso é de uma ignorância tremenda da Igreja Católica Apostólica Romana. E os cristãos católicos acreditam nessa lenda aqui. Maria tinha não o direito, tinha a obrigação, como esposa, dentro da civilização judaica, dentro do mundo em que ela vivia, ela tinha não o direito, mas a obrigação de fazer sexo com seu esposo, coitado, o José. Apesar de José dormir muito, ela tinha que fazer sexo com José. E José, por obrigação de sua sociedade judaica, ele tinha também não o direito, mas o dever de fazer sexo com Maria. Maria era esposa de José, José era esposo de Maria, e eles tinham que fazer sexo. E dentro dos evangelhos, eles fizeram sexo. Tanto é que Jesus teve irmãos e irmãs. E a igreja foi mudando esse conceito, depois vou explicar isso aqui direitinho. Como a igreja, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, modificou o que está aqui na Bíblia, né? Com as péssimas interpretações e por pura ignorância. Portanto, aqui, José e Maria, dentro dos evangelhos, no Novo Testamento, José e Maria formavam um casal judeu. E ali, a obrigação deles era fazer sexo, porque o sexo era uma coisa linda e maravilhosa, e um comando aqui estabelecido pelo Deus Javé, lá na lenda de Gênesis. Deus Javé criou o homem e a mulher, e disse a eles que fossem fecundos, que se reproduzissem. E ali houve a reprodução, né? Sexo, a coisa mais natural do mundo. Portanto, aqui, Maria, mãe de Jesus, José, o pai de Jesus nos evangelhos, e nada de Espírito Santo. Tudo isso aqui, lenda cristã. E a Igreja Católica Apostólica Romana piorou ainda mais essa lenda aqui cristã. Para protestantes e evangélicos, Maria, depois do nascimento de Jesus, Maria, como era esposa de José, ela fez sexo com José. E isso é a coisa mais natural do mundo, não vai macular quem quer que seja. Só mesmo um povo com a visão retrógrada, com a visão deturpada sobre o sexo, foi capaz de fazer uma loucura dessa aqui. E Maria, para os evangélicos e protestantes, Maria fez sexo com José e teve vários filhos. E isso aí está nos próprios evangelhos, que eu vou explicar isso direitinho. E a Igreja Católica Apostólica Romana, em sua loucura aqui, como se tivesse colocado um padre dentro da casinha lá, em Nazaré, na Galileia, em que moravam Maria e José, colocou ali um padre, vamos assim dizer, brincando, né? Para vigiar o que Maria estava fazendo com José. Que loucura! Era a obrigação de um casal, dentro daquela civilização judaica, obrigação de um casal fazer sexo e reproduzir. Pois bem, e aqui nós vemos, né, a visão doentia dos cristãos. O apóstolo Paulo aqui pregando a abstinência sexual, uma loucura contra a natureza humana, porque o homem e a mulher são animais sexuados, se reproduzem por sexo, e o sexo é uma coisa maravilhosa, deliciosa e também essencial à multiplicação de seres humanos. E aqui o João, em Apocalipse 14:4, diz aqui que aquelas 144 mil pessoas eram puras, porque não se sujaram com mulheres, não se sujaram por meio da relação sexual com mulheres. Veja a ignorância dos cristãos aqui. Portanto, aí, mais uma aberração que está aí na Bíblia.